Só esperar. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, hoje vamos falar sobre a periodização de treino, se isso é não, ou não a chave para ter resultados. Esperar 1 a 2 minutos para o pessoal entrar aí na live, começar a fazer perguntas. Quem quiser ir deixando a sua pergunta sobre periodização de treino, pode ir deixando que eu irei responder. Ou seja, então, aqui. Só aguardar mais 1 minuto e já começo a falar sobre o tema. Quem puder também dizer aí se o meu áudio está bom, por favor, agradeço. Acho que está tudo ok com o áudio. Então, aguardar mais 20 a 30 segundos e já vou começar a falar sobre o tema. Vou abordar um bocadinho quais são os pilares de hipertrofia antes de começar a falar sobre a periodização em si, até porque é importante nós sabermos quais são para conseguirmos montar a periodização. No meu caso, monto a minha e dos meus clientes baseado nisso e vou também falar o que é que eu faço. Quais são então os pilares de hipertrofia? Os pilares são a tensão mecânica, que hoje em dia já está provado que é o maior pilar para nós termos hipertrofia, a stress metabólico, que todos já sabemos bem o que é. O que é o stress metabólico? É quando fazemos muitas repetições, descansamos pouco tempo, sentimos durante as repetições aquela sensação de ardor no músculo. Isso é então o stress metabólico. E por fim, em terceiro, o dano muscular. Antigamente havia muita crença que o dano muscular era essencial para ocorrer hipertrofia. E havia todos devem conhecer aquela mítica frase, no pain, no gain. Mas será que o dano muscular é assim tão essencial? Hoje já existem estudos que nos mostram, principalmente em destreinados, quanto maior o dano muscular no início, a síntese de proteína não vai ser direcionada para o crescimento muscular, o ganho de massa muscular. Vai ser, sim, direcionado para a recuperação das fibras. Houve um estudo também muito bom, feito, se não estou em erro, pelo Flynn, não sei se o nome era Flynn ou Flynn, em que mostrou, era uma amostra de 11 semanas, em que um grupo começou logo a treinar com uma intensidade de esforço alta, e outro grupo foi feito uma espécie de pirâmide, ou seja, foi-se adaptando ao treino. O grupo que entrou logo numa fase com mais intensidade de esforço teve um dano superior ao grupo que foi-se adaptando ao esforço nessas primeiras 3 semanas. No entanto, quando foram comparar ao final dessas 11 semanas a diferença entre os grupos, foi visto que não era necessário haver dano muscular para haver hipertrofia, ou seja, os resultados entre os grupos foram idênticos. Mas o que é isso da periodização? O que é que envolve a periodização? A periodização envolve tudo aquilo que seja a montagem de um treino, desde o volume, tanto de séries como de repetições, a intensidade. A intensidade é definida pela carga, ou seja, o intervalo de repetições que vamos utilizar. Eu, pessoalmente, com os meus clientes, uso apenas 3 zonas de intensidade, que são de 6 a 8, 8 a 12 ou 12 a 15. Excepcionalmente, posso utilizar, tanto em mim como em alguns clientes, se vir que a pessoa precisa de ganhar bastante força, intensidades mais baixas, de 3 a 4 repetições, para a pessoa ganhar força. Envolve também o tempo de descanso entre as séries, que também é muito importante, a frequência, quantas vezes é que a pessoa treina um determinado músculo na semana, tempo sob tensão. Tempo sob tensão ao longo do treino. Estes são os pilares, são as coisas que envolvem a periodização. Ela pode ser feita de várias maneiras, pode ser feita de forma linear, que seria eu pegar numa pessoa, ver que a pessoa, no caso uma pessoa pouco treinada, iniciante, o que é que eu iria fazer nesse caso na periodização? Iria começar com um intervalo de repetições
mais baixo, 12 a 15, por exemplo, e ia levando isso até, vamos imaginar, 2, 3 semanas, ia baixando essa zona de intensidade para 8 a 10, a pessoa começava a treinar com intensidades mais baixas e, por fim, intensidades mais altas, desculpem, e, por fim, uma zona de intensidade mais baixa de 6 a 8. É uma forma de fazer, não quer dizer que faça assim, nem que vocês devam fazer dessa forma, é uma forma de fazer. Porque é que muita gente treina só? Pessoas que treinam de forma idêntica, pessoas parecidas, sem condições para usarem química, umas têm resultados e outras não têm resultados. E umas se lesionam mais do que outras. Claro que existem exceções. É a falta de periodização. Existe também aquele grande mito que cargas altas lesionam. Não, o que lesionam é a falta de periodização. Vamos imaginar que nós eu estou com um cliente e eu uso uma tabela de carga para, como eu trabalho com acompanhamento online, não estou lá presencialmente com a pessoa, ou seja, acaba por ser um pouco complicado eu controlar o treino daquela pessoa à distância, e eu uso uma ferramenta muito importante que é o controle de treino, ou seja, é como se fosse um diário de treino. Eu peço à pessoa para ir anotando, a pessoa vai-me anotando, vamos imaginar, supino plano, primeira série fez com X, segunda série fez com X e outra série fez com X. E eu vou vendo ao longo do tempo se existe progressão ou não, e vou também trocando o feedback com a pessoa para ver como é que ela se está a sentir. Vamos imaginar que está tudo a correr bem com a pessoa, começamos o trabalho, a pessoa está a evoluir, está a evoluir bem nas cargas e chega ali um ponto da periodização que eu posso fazer um período de choque. E o que é que seria esse período de choque? Eu normalmente posso aumentar tanto o volume como a intensidade. Só que eu vejo que a pessoa já vem a progredir cargas ao longo do tempo e antes de entrar nesse choque que estaria programado. Eu falo com a pessoa e pergunto o que é que se está a passar naquele determinado treino, naquela determinada semana, para essa situação estar a acontecer. Obviamente pode haver situações pontuais, por exemplo, hoje eu dormi pior, não consigo treinar tão bem, estou mais cansado, tive um dia estressante, tive alguma situação que me deixou estressado para o resto do dia, isso influencia, ok? Mas se nós virmos que existem já ali, a pessoa vinha numa evolução e começa a cair, pode ser sinais de overtraining. Aí eu pergunto à pessoa o que é que se está a passar, se a pessoa me relatar, ando muito cansado, não consigo subir cargas, por mais que tente, aí o choque que estaria programado eu já não irei fazer. Se eu fizesse esse choque com a pessoa nesse estado, o que é que poderia acontecer? Aí sim, poderia existir as lesões. Por isso é que muita gente que não periodiza acaba por lhe acontecer bastante as lesões. A pessoa vem sempre num grau de intensidade, nem que seja intensidade de esforço alto, sempre a tentar ir ao máximo, chega a um ponto que o corpo vai precisar de descanso. E se a pessoa não dá descanso, pode acontecer lesões, principalmente lesões musculares. Agora vocês podem me perguntar, dá para ter resultados sem a pessoa fazer periodização de treino? Dá, obviamente que dá. Existem pessoas que conseguem estes resultados. Pessoas com genéticas muito acima da média, as chamadas pessoas abençoadas, conseguem ter resultados com qualquer tipo de treino. Até ir lá fazer 3 séries de 20 conseguem ter resultados. Mas se nós conseguimos, por exemplo, ter um resultado aqui e nós, sem periodizar, vamos ficar aqui, porque é que eu não hei de tentar chegar a este ponto? Obviamente que podemos, dá mais trabalho. Dá. Não dá trabalho para quem executa. Porque neste caso, para os meus clientes, não lhes dá nenhum trabalho a executar. O treino vai ser idêntico. A única coisa que eu vou alterar pode ser, eu trabalho mais com descansos longos, porque a longo prazo a pessoa ganha força, é mais benéfico para a hipertrofia, porque ao longo do tempo vai fazer com que a força aumente
logo a carga total de trabalho vai ser maior. Existem períodos da periodização onde posso colocar um descanso curto, de forma a gerar mais stress metabólico, por exemplo. Pessoas que conseguem, normalmente uma pessoa que entra no ginásio, vamos falar do iniciante, por exemplo. O iniciante entrou no ginásio, até tem um treino bem estruturado e até sabe o que faz, treina. Uma pessoa que, por exemplo, passou um ano sem treinar. A pessoa já sabe o que é que há de fazer, a pessoa começa a treinar e nos primeiros 3, 6 meses consegue obter bons resultados. O problema é que a partir daí a pessoa vai, provavelmente, e acontece na grande maioria dos casos, não em todos, a pessoa vai estagnar. Se a pessoa não priorizar o treino, não ir aumentando o volume, que isso também acaba por ser parte da periodização. Vejo muita gente que deram um acompanhamento e a pessoa passa um plano de treino ao cliente e vem lá 3 séries de 10 e a pessoa faz aquilo, 3 séries de 10 de peito, e a pessoa faz aquilo durante 3 meses. Obviamente vai evoluir no início. Pode evoluir, sim. Vai evoluir para sempre. Não. Vai chegar a um ponto que a pessoa vai precisar de aumentar o volume. Quando nós queremos ficar melhores em algo, o que é que nós fazemos? Treinamos mais isso. É aí que se aplica. Por exemplo, a pessoa quer treinar peito, quer aumentar o peito. A pessoa chega lá, 3 séries de 10, 9 séries, a pessoa evolui. Só que vai chegar a um ponto em que vai precisar de mais treino. É por isso que muita gente que não periodiza o treino não evolui. Quanto tempo é que dá para ter... Em quanto tempo é que eu consigo ter resultados periodizando o meu treino? Pode parecer desculpa da minha parte, mas depende. Isto vai depender de muitas coisas. Ponto número 1 que depende da genética da pessoa. Existem pessoas com uma genética abençoada e se calhar em 1 a 2 semanas já vão começar a ter resultados. Enquanto outras pessoas vão demorar se calhar 2, 3 meses para ter o mesmo resultado que essa pessoa obteve em 2 semanas, 1 mês. O importante é que cada um, e não podemos nos comparar a outros, por isso, todos nós somos diferentes. E ao estarmos a comparar com outra pessoa, se a outra pessoa evolui mais rápido que nós, isto em qualquer área da vida, não só na parte do treino, se a outra pessoa evoluiu mais do que nós, isso acaba por nos desmotivar um pouco. É mais importante nós tentarmos evoluir 1% cada dia. Vamos imaginar a outra pessoa, um exemplo mais fácil de dar, no caso da força, porque é algo mais visível. 40 kg vão ser sempre 40 kg, 50 kg vão ser sempre 50 kg. Eu comecei a treinar com um amigo meu. Vamos imaginar, eu comecei a treinar com um amigo meu, começámos com o mesmo peso, fazemos o treino exatamente igual, e ele em 2 semanas já aumentou a carga uns 10, 20 kg. E eu só aumentei 2. Eu provavelmente vou ficar desmotivado pelo facto de ele ter evoluído muito mais na questão da força, mas seria muito mais importante eu olhar que comecei com X peso lá atrás e hoje já estou a fazer com X mais 2. E é isso que nós também devemos nos focar. Outro fator essencial para os resultados irem mais rápido são a pessoa fazer uma alimentação adequada. Obviamente, lá está, a questão da genética é uma questão que vai sempre importar muito, porque existem pessoas que não controlam sequer a alimentação, comem tudo o que lhes apetece e nunca engordam, por exemplo. Creio que todos aqui devem conhecer alguém assim. Eu também gostava de ser uma dessas pessoas. E essa pessoa, provavelmente o resultado vai ser mais rápido. Agora, uma pessoa que tenha dificuldade, que só de comer um pouco mais, na questão do emagrecimento, uma pessoa que só por comer um bocadinho mais já vai engordar ou ganhar alguma retenção, é importante que essa pessoa tenha uma alimentação adequada, quanto a calorias, quanto a macronutrientes. Outra questão também muito importante é o sono. Pode parecer até desmotivador para algumas pessoas, mas, por exemplo, pessoas que trabalham durante a noite,
mesmo que elas durmam durante o dia, nunca vai ser a mesma quantidade de horas que dormiriam e o descanso não seria tão recuperador se elas trabalhassem num horário dito convencional. E isso vai influenciar muito também a qualidade do sono na recuperação, até a recuperação entre os treinos. Outra questão que eu ia falar aqui, que falei há pouco sobre pessoas iniciantes evoluírem rápido, às vezes, mesmo com a ficha do ginásio. A ficha do ginásio tem um grande problema. E eu também já trabalhei em ginásios e às vezes somos nós que fazemos o treino, uma ficha padrão para 200, 100, 200, 300 pessoas. E obviamente nesse caso vai ser uma ficha padrão para a maior parte das pessoas. Alguns podem ter resultados com isso, podem e vão ter resultados com isso, mas a grande maioria não vai ter grandes resultados com isso, porque o treino não é adequado para aquela pessoa. Eu, no meu acompanhamento, eu demoro cerca de 1 hora a montar o treino individualizado para cada pessoa, com contagem do volume de treino para os grupos musculares que a pessoa tem preferência e quer desenvolver mais. Agora imaginem o que seria um instrutor de ginásio demorar meia hora a fazer um treino individualizado para 100 ou 200 pessoas. Obviamente que seria complicado e não daria todo para fazer. Mas o iniciante com a ficha de treino pode evoluir, mas vai ser bem complicado. Por isso é que a maior parte das pessoas que às vezes chegam ao ginásio, a pessoa acaba por não ter grande evolução e acaba por por treinar umas semanas, uns meses e desistir. Porque não é um treino que ela gosta de fazer. A pessoa vai ter algum resultado, mas não o quanto ela queria ter. E um treino individualizado para cada pessoa não é isso. Por exemplo, vão chegar duas pessoas diferentes ao ginásio. Uma já treinou 6 meses e uma é iniciante. Se tivesse aqui 2 canetas dava para fazer melhor o exemplo. Uma começou agora a treinar e outra já treina há 6 meses. Obviamente que o volume de treino para essas pessoas não vai ser igual. Se eu colocar 6 séries de cada grupo muscular para uma pessoa que vai começar agora a treinar, é provável, muito provável que essa pessoa consiga evoluir. Se eu colocar as mesmas 6 séries para uma pessoa que já treina há 6 meses, é muito provável que ela não evolua e ainda tenha regressão. Logo aí, a ficha do ginásio não vai trazer grandes benefícios para a maior parte das pessoas. Outra coisa que também eu queria falar um pouco, e já acabei por pincelar ao de leve, era muita gente, mesmo isto em situação dentro do ginásio, as pessoas basicamente, não sabendo minimamente treinar, elas sabem que exercícios devem fazer para cada grupo muscular. Em relação à dieta, já acaba por ser diferente. Será que toda a gente consegue evoluir sem fazer dieta ou um plano alimentar específico para o objetivo da pessoa, seja ganho de massa muscular, perda de gordura? Algumas pessoas vão conseguir evoluir. Sim, conheço algumas que evoluíram e comem doces todos os dias. Agora, já existem pessoas, vamos falar no caso do emagrecimento, pessoas que às vezes com uma dieta com contagem de calorias, com déficit calórico baixo, têm dificuldade em emagrecer. Imaginem se essas pessoas, mesmo com isso, é difícil elas obterem os resultados que querem, não vão conseguir ter resultados sem a dieta. Alguns conseguem, obviamente, outros não. Logo aí é isso. Como há pouco também falei aqui sobre a periodização, agora vou falar um pouco melhor sobre aquilo que eu faço, quais são os tipos de periodização que existe. Existe a periodização linear, ou seja, nós podemos ir aumentando tanto o volume como a intensidade. Existe a periodização ondulatória, que é aquilo que eu faço. Basicamente, com base na tabela de carga. Uma coisa que eu também experimentei recentemente, antes dos ginásios fecharem, e vinha dando muito bom resultado, seria a pessoa começar, por exemplo, vi num estudo, resolvi experimentar em mim, antes de começar a aplicar nos meus clientes, que é no início do mesociclo. Os meus mesociclos eu faço de 8 semanas,
Nas primeiras 3 semanas, fazer um mesociclo mais voltado para a força, ou seja, uma intensidade mais alta. Acaba por não ser bem força, acaba por trabalhar ali em intensidades de 6 a 8 repetições, que é o que eu gosto pessoalmente mais de trabalhar. Experimentei isso, vinha a dar bons resultados. Outra coisa que eu também vinha a experimentar, que também vi que poderia dar resultados, sendo que as pernas sempre foram, principalmente os quadríceps, sempre foram um ponto fraco, resolvi experimentar fazer perna todos os dias. Ou seja, fazia apenas 5 séries de quadríceps todos os dias no início do treino, e foi algo que também melhorou. Conseguia treinar bem, não ter dano muscular para o dia seguinte, e as pernas melhoraram muito. Em que é que consiste uma periodização? Ela que vai consistir num período de base, num período de choque e num deload, ou se quisermos chamar, num treino regenerativo. A base vai ser por onde nós vamos começar. Vamos definir ali o volume para aquele cliente, e com base nisso nós vamos observando a resposta. Às vezes, se a pessoa nos relatar que aquele que não se está a recuperar bem entre séries, não está a conseguir progredir nas cargas, esse volume está demais, devemos reduzir um pouco, em média 20%. Vocês perguntam-me assim, como é que eu sei que o meu volume está... Não tenho nenhum treinador, como é que eu sei que o meu volume está bom para mim? É simples, vocês pegam no treino, calculam o número de séries que vocês estão a fazer atualmente e veem se de treino para treino conseguem ir aumentando as cargas, o volume desse treino não está a afetar a recuperação do treino seguinte. Isso tudo está ok, aumentem 20%. Continua ok, aumentar as cargas, não estão a sentir fadiga muscular que vos impeça o rendimento no próximo treino. Tudo ok na mesma? Aumenta 20%. Aumentaram 20%. Viram que já as cargas, por mais que vocês tentem, já não conseguem subir, já não se conseguem recuperar bem, já podem sentir algumas dores articulares, baixam 20%, esse é o vosso volume máximo recuperável. Com base nisso, vocês podem definir o intervalo de repetições que vocês gostam mais de trabalhar, sendo que dá para ter hipertrofia tanto com cargas altas como com cargas baixas. O que diferencia aí vai ser a quantidade de repetições que terão de fazer para obter essa hipertrofia. Por exemplo, em média, se vocês trabalharem com 80% de uma repetição máxima, terão ali em média 8, 10 repetições, enquanto se vocês trabalharem com 50% da vossa repetição máxima, se calhar terão de fazer 30 repetições. Ou seja, a meu ver, é muito mais vantajoso treinar com cargas altas. Acabamos por ter que fazer menos trabalho, menos movimentos. Com base nisso, nós podemos depois, vamos imaginar que passaram ali 3, 4 semanas, nós achamos o nosso volume máximo recuperável e pretendemos fazer um microciclo de choque. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos aumentar as séries, ou se vínhamos a trabalhar numa intensidade mais baixa, vamos imaginar 8 a 10 repetições, vocês podem aumentar tanto o volume como a intensidade. Podem fazer uma, duas semanas, que se esse choque estiver com um bom volume de treino, com certeza que já não conseguirão passar para a terceira. Aí, ao terminarmos esse choque, existem duas opções. Ou voltamos para a base, ou introduzimos um período de treino regenerativo. Existem várias maneiras de fazer esse treino regenerativo. Nós podemos baixar ou só o volume, ou só a intensidade, ou só os dois. Eu, pessoalmente, tanto comigo como nos meus clientes, prefiro baixar os dois, tanto o volume como a intensidade. Baixamos ali, se estávamos a fazer, por exemplo, 12 séries de peito, baixamos para 8, 6 séries. Passando essa semana do deload, quando é que deve ser feito um deload? Normalmente, eu quando
entra um cliente novo no acompanhamento, eu programo logo todo o mesociclo, ou seja, os 2 meses. Vejo onde é que deve ser introduzido o choque pelas minhas contas e o deload. No entanto, isso é flexível, ou seja, como falei no início, se a pessoa me vier a relatar antes do choque que já não vem conseguir progredir cargas, ou sente dores articulares, ou não se, algo assim do género, eu não vou entrar com o choque nessa semana. Posso introduzir um deload, por exemplo, que se calhar estava só programado para daqui a 3 semanas, mas eu vou introduzir naquela semana para o cliente se recuperar e gerar o efeito de supercompensação. Uma coisa que também é muito importante para que tudo isto consiga ser feito da melhor forma possível é haver uma comunicação eficiente entre atleta e treinador. Porque se a pessoa não relatar tudo isto ao treinador, vamos imaginar que a pessoa já estaria a sentir estas dores articulares, bastante fadiga, não aumentava as cargas, não diz nada ao treinador e o treinador não tem nada que consiga ver isso, porque trabalha online. O que é que vai acontecer? O treinador vai introduzir o choque e o risco da pessoa se lesionar é muito grande. Óbvio que uma lesão pode acontecer até em casa, mas aqui seria uma situação onde nós poderíamos ter minimizado essa mesma lesão. Passando isto basicamente podemos encaixar estas 3 fases dentro do mesociclo, tanto o choque, como a base, como o regenerativo. Porquê é que alguns treinadores não utilizam a periodização, não fazem periodização? É uma pergunta que já me colocaram, por isso é que eu trouxe aqui para a live, e é algo que eu não vos sei responder. O que é que eu posso deduzir? Que seja muito mais simples a pessoa pagar-me um valor para fazer o acompanhamento online dela, passar lá um treino de 8 a 10, um treino de 3 a 10, desculpem, e a pessoa faz aquilo. Se a pessoa me tiver a pagar 6 meses o acompanhamento, a pessoa nos 6 meses vai fazer aquele treino. E na minha visão pessoal, isso não é o mais correto. O mais correto é nós tentarmos tirar o máximo de evolução do aluno, seja tanto pelo aumento das cargas, aumento da força, tanto por tentar maximizarmos a hipertrofia. Dá trabalho estudar para fazer periodização? Dá. Mas é mais fácil nós, a meu ver, nós estudarmos para sermos cada vez melhores, tanto na parte do treino como em qualquer parte da vida, e assim irmos evoluindo aos poucos. Inclusive eu já ouvi de um treinador para uma pessoa, e ouvi no ginásio, sabia que aquela pessoa fazia acompanhamento online e aquela pessoa era cliente desse mesmo treinador, e a pessoa passou a dieta a esse mesmo cliente, e quando chegou a parte do treino, a pessoa perguntou sobre a parte do treino, e a pessoa, nesse caso, esse treinador, virou-se para a pessoa e disse: tu sabes treinar, desenrasca-te. E eu acho que não é bem assim que as coisas devem funcionar. Se alguém contrata um treinador, por mais que aquela pessoa saiba treinar, a pessoa está ali para evoluir, ou seja, para estar naquele ponto, mas quer passar para o ponto seguinte, e é por isso que contrata alguém. Porque se eu quiser continuar sempre na mesma, não vou contratar ninguém para me ajudar. E, pessoal, eram estes os temas da live que eu tinha para falar. Se alguém quiser colocar aí alguma questão. Quem quiser colocar questões, fica à vontade. E acho que foi isto um pouco. Resumindo, basicamente nós falámos sobre os pilares da hipertrofia, o que é que envolvia toda uma periodização, se dava para ter resultados sem periodizar o treino, porque é que muita gente não tinha resultados, dei exemplos práticos, como é que eu fazia comigo, tanto comigo como com os meus clientes, e porque é que era mais fácil não periodizar. Basicamente foram estes
Foram estes os 5 tópicos principais. Queria agradecer o tempo que dispensaram para estar aqui a ouvir-me falar. E qualquer dúvida que vocês tenham, estou à vossa disposição. Podem colocar ou na caixinha de perguntas, que eu abro todos os dias, ou então mesmo através de mensagem privada. Obrigado e uma boa noite.